2 Timóteo 2:15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, tua igreja cheia. O nosso coração também está cheio do desejo que o teu Espírito Santo fale conosco, nos ajude a ter uma vida que agrade ao Senhor, que alegre o Senhor, uma vida que glorifique o teu nome, que vale a pena ser vivida. Nós pedimos que o Senhor fale comigo e fale com os meus irmãos, com os meus queridos visitantes, e que todos nós possamos sair daqui cheios, ó Deus, da tua presença, do teu ensino e da ação poderosa do teu Espírito Santo. É a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, ser usado por Deus é uma experiência maravilhosa. Certa feita, eu fui orar por um jovem, há muitos anos já. Esse jovem estava com câncer no estado terminal, na cidade de Valadares. Isso tem mais de 23 anos. Eu fui orar com esse menino estava completamente desenganado dos médicos. Eu ainda era seminarista, nem pastor eu era. Eu fui na casa desse menino, em Governador Valadares, impus as mãos sobre esse menino, orei pela vida desse menino, pedi a Deus que Deus o curasse. E aí eu vim embora para Belo Horizonte. Alguns meses depois, a família desse menino me liga em Belo Horizonte. Eles disseram: Luciano, a oração que você fez na vida do nosso filho, Deus usou você poderosamente. E nós levamos o nosso filho no hospital, fizemos vários exames, e ele ficou curado para a glória de Deus. Há poucos anos atrás eu retornei em Governador Valadares. Eu fui ministrar um curso para pastores sobre pregação, e a tia desse rapaz estava lá no auditório. E depois que eu terminei a minha pregação, ela veio ao meu encontro e ela disse assim: Pastor Luciano, o senhor se lembra de mim? Eu falei: não, minha irmã, a senhora me desculpe, eu não me lembro. Ela disse: eu sou a tia daquele menino que levou você na casa dele para orar por ele. E eu queria vir aqui falar com você mais uma vez que esse menino que você orou por ele tem 26 anos hoje. Formou-se em Direito, está fazendo uma pós-graduação em Brasília e pretende ser um advogado de renome do nosso país. Eu estava conversando hoje de manhã, depois da escola dominical, com a Cidinha. A Cidinha, irmãos, passou uma semana em Roraima, servindo ao Senhor através dos refugiados da Venezuela, que infelizmente, irmãos, estão entrando aos montes do nosso país, por causa da derrocada política, econômica e social do nosso país vizinho, que é a Venezuela. A Cidinha hoje estava compartilhando comigo da alegria que ela retornou e sentiu ao ser usada por Deus naquele lugar e na vida daqueles refugiados. Talvez, meu amado, você já foi protagonista disso. Talvez você mesmo já tenha sido usado por Deus e de uma forma consciente você entendeu que foi usado por Deus e através disso uma alegria, um gozo tomou conta do seu coração, porque quando nós temos a consciência de sermos usados por Deus, a alegria, o contentamento, esse estado que Cristo nos dá é algo sobrenatural e maravilhoso. Portanto, querido, ser usado por Deus é uma experiência ímpar, maravilhosa. E eu creio que você também, certamente, já foi muito usado por Deus, conscientemente ou inconscientemente. Agora, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Há uma grande diferença entre ser usado por Deus e ser aprovado por Deus. Há uma grande diferença, irmãos, entre ser usado por Deus e ser aprovado por Deus. Pastor, que diferenças são estas? Primeiro, nem sempre ser usado por Deus significa ser aprovado por Deus. Nem sempre aquele que é usado por Deus
ele é aprovado por Deus. Isso por uma razão muito simples. Deus usa quem ele quer, segundo a sua soberana vontade e para cumprir a sua soberana vontade. Deus, irmãos, usa quem ele quer. Você quer ver? A Bíblia tem vários exemplos disso. Deus usa uma mula. A Bíblia diz que Deus usou um animal de carga para refrear a insensatez de um falso profeta chamado Balaque e Balaão. Você quer ver um outro exemplo? Deus usa um grande peixe. Deus usou, irmãos, um animal marinho para refrear a insensatez de quem? Do profeta Jonas, para que ele retornasse ao centro da vontade de Deus. Deus, irmãos, usou um rei ímpio. Pastor, quem é esse rei? O rei Ciro. Era um rei ímpio e não temia o Senhor. Mas a Bíblia, irmãos, chama Ciro de meu servo. Por quê? Porque Deus usou esse rei ímpio para trazer de volta o seu povo para a nação de Israel. Você quer ver uma outra coisa que Deus usa? Deus usa, irmãos, os elementos da natureza. Deus usou uma tempestade para de repente saculejar com a insensatez também do profeta Jonas. Deus, irmãos, usa o que ele quer. Deus usa todos os instrumentos da sua criação, e na teologia é chamado de instrumentos da providência divina. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus usa até o diabo. É só você ler o livro de Jó, para você ver como Deus usou o diabo, para que a prova que o diabo colocou Jó fosse ganha. Que prova é essa, pastor? De Jó adorar o Senhor, amar o Senhor e ser devoto do Senhor, mesmo que o Senhor lhe tire tudo que ele tinha. Portanto, querido, nem sempre ser usado por Deus significa ser aprovado por Deus. Jesus também falou sobre isso. O sermão mais famoso de Jesus é o Sermão do Monte. E lá no final do Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte: olha, muitos naqueles dias dirão: Senhor, no teu nome expulsamos demônios. Senhor, no teu nome nós fizemos muitos milagres. Senhor, no teu nome nós realizamos grandes coisas. Mas o Senhor chega perto dele e diz assim: olha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que significa isso, querido? Que nem sempre ser usado por Deus significa ser aprovado por Ele. Deus, na sua infinita misericórdia, graça e poder, Ele usa o que Ele quer, quem Ele quer, na hora que Ele quer. E nem todos os instrumentos que Deus usa, Deus aprova. A segunda diferença é que mais importante do que ser usado por Deus é ser aprovado por Deus. A gente vê isso, irmãos, nas Escrituras, e foi essa a preocupação de Paulo com o seu jovem líder e pastor Timóteo. Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, ele escreve o seguinte a esse jovem pastor. Por quê? Porque ele estava sendo desaprovado pela igreja de Éfeso por causa da sua tenra idade. E Paulo então escreve para esse menino, animando esse pastor, consolando esse pastor, fortalecendo esse pastor. E lá no capítulo 2 do versículo que nós lemos, Paulo cita o seguinte: procura, Timóteo, apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. A preocupação de Paulo, querido, com Timóteo é que ele fosse aprovado por Deus. A preocupação de Deus para comigo e com você é que nós sejamos também, antes de sermos usados, sermos aprovados por Deus. O que Deus requer de nós, irmãos, da sua igreja, daquele que Deus escolhe, é que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus. Antes de sermos usados, nós possamos ser aprovados por Deus. Agora, a grande pergunta que eu queria deixar para vocês nessa noite, e logicamente responder com a Bíblia, é o seguinte: o que Deus requer de nós para que sejamos cristãos aprovados?
O que Deus requer de mim e de você, para que a gente seja, além de sermos cristãos usados por Deus, porque Deus usa quem Ele quer, mas acima de tudo, nós sermos cristãos aprovados por Deus. A resposta, irmãos, está lá em Mateus capítulo 21. Por favor, eu queria convidar você a voltar um pouco a sua Bíblia e abrir esse texto comigo. Mateus capítulo 21, Jesus está entrando em Jerusalém. Mateus capítulo 21, Jesus está dando início à sua última semana de vida. Mateus capítulo 21 narra a entrada de Jesus em Jerusalém, narrada pelos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em Mateus capítulo 21, irmãos, está a resposta do que Deus requer de nós para sermos cristãos aprovados, através de 2 ações dramáticas que Jesus realiza. E essas ações que ele realiza por causa da desaprovação de Jesus para com a religião de Israel. E nesse texto, irmãos, estão os 2 elementos que Deus requer de nós, igreja do Senhor Jesus, para sermos cristãos aprovados por Deus. O texto da entrada de Jesus a Jerusalém você conhece. A Bíblia diz que Jesus, se aproximando de Jerusalém, ele dá uma ordem aos seus discípulos, e tem um animal de carga, ele está num certo lugar, e eles pegam esse animal, trazem esse animal para Jesus, colocam as suas vestes sobre esse animal, e a Bíblia diz que Jesus então monta nesse animal de carga. E a Bíblia diz que Jesus então se aproxima de Jerusalém, e as pessoas começam a colocar palmas no chão, as pessoas começam a colocar as palmas para o alto, e as pessoas começam a celebrar a entrada do rei. Bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o filho de Davi, bendito o rei de Israel, hosana nas maiores alturas. E a Bíblia diz então, irmãos, que Jesus, na sua última semana, ele entra em Jerusalém. Mas quando Jesus entra em Jerusalém, irmãos, ele realiza 2 ações dramáticas. Pastor, o que representam as ações dramáticas de Jesus? Elas representam muito mais, irmãos, do que um teatro. Elas representam uma realidade espiritual muito mais profunda e muito mais ampla do que uma ação e um ato em si. As ações dramáticas de Jesus, elas sinalizam a sua desaprovação com respeito à religião de Israel. E ao mesmo tempo nos sinalizam nessa noite o que Deus requer de mim e de você, para que sejamos cristãos aprovados por Deus. A primeira ação dramática, irmãos, quando Jesus chega em Jerusalém, está no versículo 12 e 13. Sigam por favor comigo a leitura. Olha o que diz o texto. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Veja, querido, que quando Jesus chega em Jerusalém, a primeira ação dramática de Jesus é a purificação do templo. Ele entra no templo, irmãos, e vê que aquela região onde estava guardado para as pessoas adorarem a Deus, estavam infestados de cambistas, ladrões e salteadores. Jesus então, irmãos, numa ação dramática, a Bíblia diz que ele derrubou as mesas, ele jogou abaixo as mesas de câmbio, onde as pessoas compravam e vendiam sacrifícios. E ele cita então, irmãos, 2 profetas do Velho Testamento. Ele cita Isaías e ele cita Jeremias. E ele então diz o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração. Ele cita o profeta Isaías.
E aí ele emenda numa outra frase do profeta Jeremias: mas vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Irmãos, essa é a primeira ação dramática de Jesus, a purificação do templo. A religião de Israel estava impura. Ela precisava ser purificada. E através dessa ação dramática de Jesus, a gente aprende nessa noite o que Deus requer de nós em primeiro lugar. Para sermos, irmãos, usados por Deus, para sermos aprovados por Deus, em primeiro lugar, é necessário uma limpeza ética na nossa vida. A purificação do templo, irmãos, aponta para a purificação do novo templo, que não é um templo construído por pedras, mas é um templo construído pelo Espírito Santo. Quando Jesus entra no templo e expulsa os cambistas, expulsa os salteadores, Jesus está querendo mostrar para nós o seguinte: a religião foi desaprovada, porque a religião está impura, contaminada. Os salteadores tomaram conta do templo, e assim, irmãos, para sermos aprovados por Deus, a palavra de Deus nos ensina que é necessário uma limpeza ética na nossa vida. Nós somos o novo templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não habita agora em templos feitos por mãos humanas. Ele habita agora no coração do crente. Ele habita agora naquele que Jesus regenerou e converteu pela ação soberana do Espírito Santo na vida daquele que Ele mesmo escolheu. E para sermos aprovados por Deus, irmãos, precisa haver uma limpeza, uma purificação desses salteadores que tentam assaltar o novo templo do Espírito Santo, que sou eu e você. Pastor, quais são os salteadores que têm muitas vezes impedido de sermos aprovados por Deus? Paulo cita-os em Efésios, em Colossenses. É a mentira, a imoralidade, a avareza, a mesquinhez, as discórdias, as iras, as intrigas, as inimizades. Tudo aquilo, irmãos, que existe no nosso coração como fruto do homem carnal e caído, e contaminando o nosso coração, torna a nossa vida e o nosso testemunho impuro. Quando Jesus chega em Jerusalém, ele faz uma ação dramática para mostrar que para ser aprovado por Deus, tem que ter uma limpeza ética na nossa vida. Nós somos templo do Espírito Santo. E para Deus nos aprovar, irmãos, é necessário que nós expulsemos do nosso templo os salteadores. Aquilo que de repente está impedindo você de ser aprovado por Deus. No mesmo texto de Timóteo, lá no capítulo 2, na segunda carta, Paulo cita mais coisas sobre isso. Ele fala que numa casa há dois tipos de vasos: o vaso de honra e o vaso de desonra. O vaso de honra é aquele que se purifica desses erros. Então ele será um utensílio preparado para toda boa obra, aqui e lá fora. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: para você ser um utensílio preparado nas mãos de Deus, primeiro é preciso da purificação. Por isso, meu amado, eu não sei que tipo de salteador tem assaltado o seu coração. Mas quem sabe essa é a noite de você colocá-los para fora. Quem sabe, querido, essa é a noite de você não conviver mais, por exemplo, com iras, com amarguras, com contendas, com inimizades, com intrigas, com imoralidade. Quem sabe, querido, nessa noite é a noite onde o Espírito Santo vai fazer uma faxina santa no seu coração. E tudo aquilo que tem purificado, tudo aquilo que tem sujado o novo templo do Espírito Santo, Ele mesmo hoje não possa limpar você, para que você seja aprovado por Deus. Então, irmãos, a primeira ação dramática de Jesus, que aponta para aquilo que nós precisamos para sermos aprovados por Deus, está na purificação do templo. Jesus quer um vaso limpo. Jesus quer um vaso de honra. Jesus quer que nós nos purifiquemos
de tudo aquilo, irmãos, que entristece o coração de Deus e entristece a ação do Espírito Santo na nossa vida. Mas Jesus tem ainda uma segunda ação dramática. E o interessante é que acontece, irmãos, logo em seguida. A Bíblia diz que depois que Jesus expulsa os cambistas, depois que Jesus mostra que a religião de Israel estava impura, então ela não prestava para nada. Por quê? Porque o templo, irmãos, precisa ser um espaço de cura e de restauração, ele precisa de limpeza. Foi por isso que a Bíblia diz que no verso 14, os cegos foram a Jesus no templo e ele os curou. Pastor, por que os cegos foram ao templo? Porque Jesus fez uma rapa, Jesus limpou aquela região do templo que estava impedindo que os cegos fossem lá. E muitas vezes, irmãos, isso tem acontecido conosco. Às vezes o nosso coração está cheio de coisas que não deviam estar. E isso tem impedido as pessoas de serem alcançadas pela graça de Deus através da nossa vida. E é por isso que Jesus dá uma limpeza no templo, para que os cegos, os coxos, os paralíticos, os necessitados encontrem cura e restauração no templo do Senhor, que é você e sou eu. Para sermos aprovados por Deus, irmãos, é necessária essa limpeza. É necessário que o Espírito Santo nos purifique desses salteadores que muitas vezes estão habitando dentro de nós, e estão impedindo que eu e você sejamos um instrumento de cura e restauração para outra pessoa. Pastor, qual é a segunda ação dramática de Jesus? Olha o que ocorre agora no verso 18. A Bíblia diz que cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou instantaneamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Irmãos, veja que Jesus agora protagoniza mais uma ação dramática. Pastor, isso significa que Jesus odiava figo? Não, irmãos. Significa realmente que Jesus estava com fome e foi procurar o figo para matar a sua fome? Não creio. O que Jesus estava fazendo, irmãos, é a mesma coisa que ele fez com o templo. Ele estava usando uma ilustração, uma ação dramática, para apontar para algo que desaprovava profundamente a pessoa do Filho de Deus. A Bíblia diz que cedo de manhã, ele saiu da aldeia onde ele pernoitava, era a aldeia de Betânia. E ele vai para Jerusalém cedinho para pregar no templo. E a Bíblia diz que ele tem fome, e ele vê uma figueira cheia de folhas. E a Bíblia diz que ele então se aproxima da figueira. Veja, irmãos, a ação dramática do nosso Senhor. Ele aproxima da figueira e procura nela o figo, o fruto. E a Bíblia diz que ele não encontra. E ele então, irmãos, na frente dos seus discípulos, ele protagoniza o juízo e a maldição sobre aquela figueira. Ele olha para a figueira e diz assim: olha, ninguém nunca mais coma um fruto sequer de você. Irmãos, e acontece um negócio interessante. A Bíblia diz que a figueira secou imediatamente. E se você ler o texto lá de Marcos, a Bíblia diz que a figueira se secou desde a raiz até as suas folhas. Pastor, o que significa isso? O que essa ação dramática da maldição da figueira comunica para nós hoje com respeito a sermos aprovados por Deus? Irmãos, não é muito difícil. A figueira, no Velho Testamento, era o símbolo da nação de Israel. A figueira, no Velho Testamento, era aquela nação que Deus chamou e conclamou para ser luz para as nações. A figueira, irmãos, na nação de Israel, no Velho Testamento, prefigurava aquele povo que deveria brilhar com a sua luz, para que o conhecimento de Deus inundasse toda a terra. A figueira representava a religião do povo de Israel no Velho Testamento, que deveria glorificar a Deus e fazê-lo conhecido através dos seus frutos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que eles falharam.
A Bíblia diz que essa figueira cheia de folhas, ela representa mesmo a nação de Israel e a religião de Israel. Vistosa, só tem aparência, de longe chama atenção, porque de repente as suas folhas são bonitas e são exuberantes. Mas a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima dessa figueira, ele não encontra o essencial, ele não encontra o mais importante, ele não encontra o fruto. E a Bíblia diz, irmãos, que essa figueira então seca imediatamente. Por quê? Porque folha não mata a fome de Cristo. O que mata a fome de Cristo são os frutos. É isso que Jesus esperava da nação de Israel. Era uma nação que vivia mais ou menos a semelhança da igreja de Sardes, em Apocalipse capítulo 3. Tem fama de que vives, mas estás morto. Era uma religião, irmãos, onde as pessoas diziam, mas não faziam. Legislavam, mas não guardavam. Viviam de aparência, mas a vida prática ficava longe da fé que professava. E aí, irmãos, Jesus vem, e quando ele procura o fruto e não acha, ele emite um juízo de desaprovação para aquele tipo de religião. E com, irmãos, a maldição da figueira e essa ação dramática, nós aprendemos em segundo lugar que para sermos aprovados por Deus é necessário coerência entre a profissão de fé e a prática de fé. A nação de Israel professava a fé em Deus, mas ela não vivia a fé em Deus. A nação de Israel era uma nação que se auto-intitulava uma nação religiosa, mas ela não tinha os frutos da verdadeira religião. E Jesus então, irmãos, denuncia, e Jesus então desaprova esse tipo de comportamento. E nós aprendemos com isso, que para sermos aprovados por Deus, é necessário a coerência entre a profissão de fé e a prática da fé. Em outras palavras, irmãos, o que Deus está interessado em nós não são nos nossos rituais, nos nossos aparatos, nas nossas, muitas vezes, ações assim religiosas, sendo que por trás não me encontra o que mata a fome de Jesus, que são os frutos. Pastor Luciano, que frutos são esses que Jesus veio procurar na nossa vida e ele precisa achar? Se você for lá, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, no versículo 22 e 23, Paulo não enumera todos, ele enumera algum deles. Mas o interessante é que o primeiro fruto é o amor. Ele fala sobre as obras da carne, mas ele fala sobre o fruto do Espírito. E as obras da carne, irmãos, ele enumera impureza, lascívia, maledicência e toda sorte de males. Mas no fruto do Espírito ele começa, mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Veja, querido, que o fruto do Espírito é algo que o Espírito Santo comunica em nós e que nos torna a semelhança de Cristo para o nosso testemunho perante o mundo. Israel falhou. Deus esperava que a nação de Israel produzisse fruto, mas ela não produziu. Deus esperava, querido, que o caráter de Cristo fosse gerado no coração dessa nação, mas o caráter de Cristo não foi gerado. Era uma nação de aparência. Os fariseus faziam para serem vistos pelos homens. Os fariseus gostavam do aplauso nas praças e das longas orações no templo. Mas Jesus denunciou, irmãos, vigorosamente a ação desses homens. Ele chamou esses homens de sepulcros caiados. Por fora vocês parecem belos, mas por dentro estão cheios de impureza. Isso a nação de Israel. E Jesus então vem, irmãos, e com esse gesto dramático, como uma simples figueira, ele quis comunicar toda essa verdade para os seus discípulos. Ser usado por Deus, irmãos, é uma bênção. Eu espero que você seja muito usado por Deus. Eu espero que Deus levante nessa igreja homens e mulheres corajosos, jovens corajosos,
que tem uma coragem de colocar o seu dom à disposição da igreja e do reino de Deus e trabalhar para a glória de Deus. Amém? Deus quer, querido, levantar nessa igreja homens e mulheres cujo fruto do Espírito Santo brote na vida de cada um, para que o seu testemunho de Jesus seja eficaz e as pessoas creiam que o Deus que você serve é um Deus que transforma as nossas vidas. Ser usado por Deus, irmãos, é uma bênção, é uma glória, e Deus usa quem Ele quer. Agora, irmãos, preste atenção numa coisa: você que é crente precisa de ser aprovado por Deus antes de ser usado por Deus. O que Deus requer de nós, irmãos, é que em primeiro lugar sejamos aprovados por Ele. É que nós, nessa noite, quem sabe, a gente olhe para dentro de nós e você coloque nesse altar, talvez os salteadores estão assaltando o seu coração, estão impedindo que você seja um lugar de cura e de restauração para as pessoas. O interessante, irmãos, estou me lembrando de um texto. A Bíblia diz que Eliseu recebeu das mãos de Elias o ministério profético de Elias. A Bíblia diz que quando Elias estava enclausurado na caverna, no Monte Horebe, ele pediu para si a morte. A Bíblia diz que Deus então interveio na vida de Elias e falou o seguinte para ele: diz, Elias, meu filho, levanta daí porque eu tenho muita coisa para você fazer ainda. E a Bíblia diz que Elias então sai dali, e uma das coisas que Elias tinha que fazer é ordenar, ungir Eliseu, profeta, no seu lugar. E a Bíblia diz então que ele chega em Eliseu, Eliseu está lavrando na fazenda da propriedade do seu pai, com 12 juntas de boi, ele está na última junta, ele é um expert no arado, ele é um sujeito que entende tudo de arado, e ele está lá arando a terra com a sua junta de boi. A Bíblia diz que Elias passa, deixa a capa em Eliseu. E quando ele deixa a capa em Eliseu, ele vira para ele e diz assim: meu filho, deixa eu te dizer o seguinte, você já sabe o que eu fiz com você. Aí Eliseu vira para ele e fala assim: Eliseu, espera só um pouquinho, que eu quero despedir dos meus pais. Aí ele vira para ele e fala assim: vai, mas volta, porque você sabe muito bem o chamado que você teve. A Bíblia diz que Eliseu vai em casa, dá um beijo no papai, dá um beijo na mamãe, e na linguagem dos jovens ele fala assim: fui. Mas antes, sabe o que Eliseu faz, irmãos? Um negócio que o maringaense gosta, um negócio que o mineiro gosta, um negócio que o brasileiro gosta: churrasco. A Bíblia diz, irmãos, que Eliseu, que não é o seu Eliseu, que também gosta de churrasco. A Bíblia diz, sabe o que ele faz? Ele pega as juntas de bois, que é de madeira, assa os bois e dá um churrasco para todo mundo. Vamos comemorar. Sabe por quê? Porque Deus me chamou para o ministério. Que coisa maravilhosa. A Bíblia diz, irmãos, que ele dá um churrascão na fazenda do pai dele, queima as juntas de boi, mata os bois. Já pensou que prejuízo, minha filha? E a Bíblia diz, irmãos, que depois disso ele volta alegre para servir Elias. Só que tem um negócio: ele pega com ele um auxiliar. Como é que é o nome desse auxiliar? Geazi. Ele pega esse menino e esse menino vai aonde ele vai. Aonde Eliseu vai, o Geazi vai. Ele é aprendiz de profeta. E de repente Eliseu vai para lá, o menino vai para lá. Ele vem para cá, o menino vem para cá. O menino está aprendendo de Eliseu. Aí de repente, irmãos, acontece um negócio. A mulher tem um filho único. Ele ama esse filho. E parece que o maridão dessa mulher não se importa muito com esse menino, não. E de repente esse menino está no campo com o pai, arando a terra, fica muito no sol, sofre de quê? De uma insolação terrível. Aí de repente o pai olha para o menino, chama o empregado e fala assim: meu filho, leva esse menino para casa porque ele está passando mal. Quando o menino chega em casa, irmãos, ele dá um piripaco. É aquela velha história. Vai tudo bem, de uma hora para outra, vai tudo mal. A vida da gente é assim, não é? Num clicar, parece que tudo que ia bem começou a dar errado. A Bíblia diz que esse menino chega em casa, a mãe desorientada, a mãe ora com o menino, a mãe dá água para o menino, a mãe faz tudo para o menino. E sabe o que acontece com o menino? Pastor, como é que pode? Outro dia estava aqui junto conosco. Saudável. Morreu. Morreu o menino, Cíntia. E aí o que essa mulher faz? Chama o empregado da casa.
Meu filho, vai correndo atrás do profeta Eliseu, porque eu sei que tem profeta em Israel. Esse homem vai dar um jeito no meu filho. Vai correndo atrás desse profeta. Sai o moço da casa da viúva correndo atrás de Eliseu. Encontra Eliseu. De repente Eliseu está igual eu sou Eliseu. Mais para lá do que para cá. Já não é mais um menino, né, meu presbítero? Tem vigor, mas já é um homem feito, e ele não aguenta correr como esse menino. Aí de repente ele fala assim: olha, vem cá Geazi, vem cá meu filho, você é mais forte do que eu, você é mais vigoroso do que eu, você tem mais perna do que eu, você é mais moço do que eu. Toma o meu bordão e vai e encosta nesse menino para que ele viva. Ah, meu filho, Geazi pegou o bordão de Eliseu e foi com a viúva em desabalada carreira para a casa dessa mulher. Chega na casa dessa mulher, esse menino está como? Morto, mortinho, da Silva. Esse menino chega lá com todo poder e autoridade, ele pega o bordão e fala assim: em nome do bordão de Eliseu, vive meu filho. O que aconteceu com o menino? Nada. Não aconteceu nada. E aí de repente, irmãos, para a angústia daquela mãe, para a desilusão daquela mãe, o bordão do profeta Eliseu nas mãos de Geazi não valeu absolutamente nada. Mas aí chega o profeta. E quando o profeta chega na casa, diz: mulher, onde está teu filho? Ela leva o menino, ele está morto no quarto. A Bíblia diz que Eliseu chega, pega o bordão, e quando ele toca no menino, o menino ressuscita. E ele devolve o menino à sua mãe. Preste atenção numa coisa que eu quero concluir. O bordão de Eliseu não tem poder nas mãos de Geazi. Sabe por quê? Porque Geazi foi desaprovado diante de Deus. O caráter de Geazi era corrompido. Geazi era impuro. Geazi não tinha o fruto que Deus esperava. Pastor, por que o senhor diz isso? Porque morreu leproso. Sabe por que morreu leproso? Porque não queria e nem gostava do Deus das bênçãos. Só queria as bênçãos de Deus. O coração de Geazi era contaminado. A vida de Geazi era impura. O fruto de Geazi não existia. Andava com o profeta, aprendia do profeta, vivia com o profeta, via os milagres do profeta, mas o seu coração estava longe de Deus. O bordão de Eliseu nas mãos de Geazi não tem poder. Por quê? Porque o que Deus espera de mim e de você é que sejamos aprovados por Deus, para depois sermos usados por Ele. Amém? Pastor, me dá um exemplo na Bíblia daqueles que foram aprovados e daqueles que foram desaprovados. Você quer ver o exemplo? Abre comigo para a gente concluir. Um pouquinho à frente na sua Bíblia, em Mateus capítulo 25. E eu quero encerrar com o sermão do fim do mundo de Jesus. Eu quero mostrar a vocês, irmãos, quem são os aprovados e quem são os rejeitados. O sermão do fim do mundo de Jesus. Jesus fala sobre os sinais dos tempos e sobre a vinda do Filho do Homem. E quando ele termina o sermão, irmãos, ele fala do grande julgamento que vai acontecer. Mateus capítulo 25, versículo 31. E aí, se Deus for servido, nós vamos orar. Olha o que Jesus disse na conclusão do seu sermão. Olha o que Jesus disse com as suas palavras finais no sermão do fim do mundo, quando Jesus fala da sua segunda vinda. Verso 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros. Primeira coisa, quando Jesus voltar, ocorrerá
separação. O texto diz que ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Pastor, quem são os aprovados? Quem são aqueles que Jesus, naquele glorioso dia que ele voltar, ou naquele glorioso dia que ele te levar para estar com ele para sempre, vai dizer para você assim: vinde, bendito de meu Pai, porque você foi aprovado por mim. E aí Jesus cita o quê? Jesus cita, irmãos, a vida de fé, a prática da fé, o fruto da fé. Aquilo, irmãos, que dá visibilidade externa a uma obra que ele fez no seu coração. O gesto de amor, a mão estendida, o carinho, o cuidado, a proteção, o interesse, o amor, aquilo que o Espírito Santo impulsiona você a realizar como prática de uma fé que você professa e que se torna realidade na presença dos homens para a glória de Deus. Eu quero concluir com as palavras de Jesus, de Mateus capítulo 5, versículo 16. O que ele não disse para a nação de Israel, com as duas ações dramáticas, representando a sua desaprovação, em nome de Jesus, eu quero que ele diga a mim e a você nessa noite. E assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Agindo assim, você será um cristão aprovado por Deus, e o bordão de Eliseu terá poder nas suas mãos. Amém?